Estou. Olá. Em relação ao Pinterest, à semelhança daquilo que falámos hoje de manhã no LinkedIn, há algumas coisas que se mantêm, sobretudo em relação à prioridade da ação nos top que vamos fazer. Para rever, vamos começar pelos top que são clientes da DL, depois passamos para os top que são clientes das outras marcas, a seguir os top que pediram um info ou um lead à DL, em quarto os que pediram um info ou um lead às outras marcas e por último os restantes top. A diferença que temos aqui no caso do Pinterest em relação ao LinkedIn é que no LinkedIn nós tínhamos uma parte de otimização do perfil, de melhoria da ação que fazíamos, de construção de plateia, que não temos no caso do Pinterest. Porque como estamos todos a trabalhar o Pinterest da marca, toda essa parte da otimização do perfil, de construção da plateia, está feita, ou melhor, já está assegurada e, portanto, da vossa parte é só trabalhar a rede no mercado, única e exclusivamente, ir a estes top e puxá-los para o nosso perfil. Vamos fazer isto de uma forma um bocadinho diferente do que estávamos a fazer e, portanto, o mix que nós vamos fazer vai ser de seguir estes top e introduzi-los na rede. Já não vamos fazer 15 repins dos top, vamos fazer apenas 5. E a diferença é, vamos continuar a convidá-los para eles pinarem neste board, que é o Top Design Inspirations, que é para estes que eles vão contribuir. Não sei se já viram, já temos cerca de 8. A ideia é que tenhamos todos os top da marca naquele board. A vantagem destes boards partilhados é que aparecem no nosso perfil e aparecem no deles. E conta como um board, é como se fosse um board deles, não há nada ali que diga que é externo. Da mesma forma que aparece no nosso, aparece no deles, só como board partilhado. Não aparece a origem, o criador do board. Depois aquilo que estas 5 imagens que vamos escolher, já não as vamos repinar, e isto é para vocês terem um maior controle do vosso trabalho. Não as vamos repinar para um álbum geral, o tal de Top Interior Designers, já não vai para esse. Vamos criar um board específico do nosso mercado. À semelhança de um que já temos e que está neste momento no top 5 e é relativamente recente, que é de Interior Designers em Califórnia, é específico, está no top 5, é muito bom. É isto que se pretende com os vossos boards, é que tenham estas 5 imagens de cada top e que se reúna aqui uma inspiração para aquele mercado, completamente direcionada. Porque o que acontece quando trabalhamos um board geral é que quem lá for e for do mercado não se vai identificar tanto, ou melhor, vai, mas não com tudo, porque é um board que trabalha para muitas frentes. Estes não, vão ser direcionados para o vosso mercado, para os gostos do vosso mercado, para aquilo que resulta melhor, para aquilo que resulta pior. E a forma mais fácil de fazer isto é ter contribuição de todos os top daquele mercado. A ideia é que, como é que nós escolhemos estas 5 fotos? Há aqui o fator gosto, daquelas que nos parecem mais bonitas. Há depois a questão mais técnica, que é quais é que têm mais repins, porque são essas que nós queremos. Porque se resultaram nos deles e tiveram muitos repins, a partir disso vai acontecer no nosso também, e é isso que nós pretendemos. Nem sempre isso é o mais, nem sempre esses são aqueles que nós gostamos mais, mas são aqueles que vão resultar melhor. Depois, quando passamos isto, é importante, ao fazer estes repins, a questão das regras da descrição do repin que vamos fazer. A ideia é que tenha uma frase, o modelo é uma frase que descreva a imagem, de seguida tenha as hashtags, que não devem ser mais do que 4, 5. E estamos a falar de hashtags de uma palavra. Não deve ser mais do que isso. Visualmente cansa e nós temos de pensar que o board vai ser visto como um todo e nós não queremos grandes testamentos. Portanto, é frase
as hashtags, e no final ter sempre o more inspiring images at www.delightful.eu. O facto de vocês terem o vosso próprio board e trabalharem o vosso próprio board é depois terem uma facilidade maior em corrigir a source, que não existia no outro, porque era uma confusão e porque se atrapalhavam pins e porque era muita coisa, mas como é que eu vou corrigir a source dos meus? Isso já não vai acontecer. Vocês têm o vosso board, são vocês que o vão administrar e no fim de fazerem estes repins, vão a cada imagem mudar a source. Quando é que isto não precisa de acontecer? Porque a questão é, onde é que nós podemos ir buscar conteúdo, ou o que é que estes boards devem obrigatoriamente ter, de forma a encaixarem-se no mercado e a terem mais receptividade da parte do mercado. Devem ter as fotos, e vocês devem fazer esta recolha, como já falámos de manhã, para o LinkedIn também e para as redes todas. Todos os projetos do mercado, do vosso mercado, devem estar neste board. O clipping do mercado deve estar neste board. Todas as revistas onde já saímos, os recortes, tudo aquilo que tiver à vossa disposição deve estar lá. No caso de clipping online, os sítios onde saímos online, o ideal é ir tirar diretamente da fonte. Portanto, ir diretamente à publicação e repinar lá. Mas eu, entretanto, já explico melhor esta questão da fonte e de quando é que vamos buscar diretamente à fonte. Os posts que vamos ter sobre o stop de mercado, aqueles tais que nós vamos mostrar ao stop através do LinkedIn, os tais que vamos publicar no nosso pulse no LinkedIn, são esses que nós depois vamos buscar as imagens desses posts e vamos importá-las para o nosso board. São os stop do mercado do nosso artigo. Faz todo o sentido que estejam lá, são projetos do stop. Até pode acontecer quase repetirem-se as imagens com algumas que se refinaram do stop, mas a ideia é que estejam lá no artigo. E é importante, mesmo que se repitam, a partir disso não vai acontecer, estas terão um link diferente. E depois tem os tais repins do stop. Esta questão da fonte, de irmos buscar, nós devemos sempre evitar o upload do computador. Porque o upload do computador deixa as fotografias sem fonte. Ou seja, isto quer dizer que quando se carrega na fotografia não vai para lado nenhum. E nós queremos que elas tenham a fonte, por isso é que na maior parte delas nós mudamos para a fonte da Delightful, que é para o link da imagem ser o website da Delightful, mas também nos interessa que quando são as imagens de um post específico de um blog nosso, que se faça isto diretamente do blog, porque assim a source é o nosso blog e também nos interessa que gere visitas àquele post. No caso do clipping, a mesma coisa. Porque o clipping, por ser uma coisa específica, não que nós tenhamos particular interesse em gerar visitas à press, ao blog que nos publica, mas para quem vê aquela publicação e fica interessado, o ideal é que carregue e vá para lá. Para além de simplificar este repin diretamente do blog, é por uma questão de ser mais fiel. Já não é uma questão de inspiração, como é o caso quando nós dizemos more inspiring images at Delightful e depois temos o link, é uma questão de algum rigor. E portanto pretendemos ir buscar diretamente. Até porque as pessoas depois podem continuar a acompanhar aqueles blogs e a ideia é sempre que os blogs nos publiquem mais do que uma vez. Então depois podem vir a encontrar publicações nossas depois. Em relação às ferramentas que nós podemos usar para facilitar o nosso trabalho. Então, nós temos que instalar, eu depois vou-vos passar o link, o botão de pin. O botão de pin facilita-nos, por exemplo, eu vou aqui ao Unique e vou a um post do Unique. Por exemplo, imaginem que isto é um post de um top e aquilo que eu vou fazer é, estas imagens são mesmo muito giras, eu quero-as no meu board do meu mercado, porque isto é sobre um top do meu mercado. Então eu vou carregar no botão de Pinning e aparecem-me aqui todas as imagens desta página, estando em cima
as imagens do arquivo. Portanto, é muito mais simples, temos a nossa descrição, fazemos logo as descrições aqui e depois paint. É muito mais fácil. E aqui nós garantimos, se eu fizesse agora repin destas imagens todas do Unique, eu ia garantir que estas imagens no meu Pinterest iam ter o link do Unique. Por isso é que, mesmo quando estamos a repinar os projetos, ir buscar ao site da DL, porque é menos trabalho. Depois é menos um montão de mudar a fonte. Em relação àquilo que nós podemos usar do Pinterest a nosso favor e que vos vai permitir ter alguma análise de se aquilo que vocês estão a fazer está a surtir efeito ou não. A vantagem de vocês estarem a trabalhar com o Pinterest da DL, que é um Pinterest de business, é que tem um mini analytics dentro, que nos permite chegar a questões onde nós não conseguimos chegar só com o Google Analytics. Então nós aqui conseguimos ver questões como, quando estamos a falar de um mercado, de perceber quem é o público do nosso Pinterest, nós temos aqui dados sobre quais são os países, os dados demográficos, quais são os países onde temos mais visitas, inclusive temos as áreas metropolitanas e o idioma, e é a partir daqui é o que nos interessa. Podemos selecionar a data que queremos e podemos ainda ver, embora isto seja um bocadinho genérico para os bordos que vocês vão estar a trabalhar, quais são os interesses destas pessoas que nos visitam. O problema aqui é as limitações disto. Aqui nas questões demográficas nós temos um top 5 e ele não dá mais, não deixa ver mais. O que quer dizer que se eu quiser ver de um país específico, eu não consigo. E a mesma coisa da área metropolitana. Como é óbvio, as áreas metropolitanas que ganham, a não ser que esteja no ranking. O vosso objetivo é, até chegarem ao top 5, vão estar a trabalhar no desconhecido, mas o objetivo é chegar ao top 5. Porque se o vosso estiver no top 5, isso é bom. Depois, como é que nós vamos ver que se o nosso board está a ter resultado, não está, se o meu está a ter mais resultado que o da Shannon, se está a ter menos resultado, que estado ou que país é que está a aderir mais. Então vamos aqui ao meu perfil no Pinterest e vamos perceber aqui nos álbuns com as impressões dos pins principais, temos um ranking dos álbuns que têm mais sucesso. Como vem aqui o Interior Designers in California. Aqui temos a vantagem de não ser só um top 5, é um top 30. E se formos a Show More, temos os top que estão aqui. E isto permite-nos ver as impressões, que é quem passa por aquilo, os cliques, quem carrega, os repins, quem é que faz repin. E isto é importante, porque às vezes um board tem muitas impressões, mas se calhar há outros, depois tem aqui fatores que até são mais baixos do que alguns de baixo. É importante perceber. Se as pessoas estão a repinar, é porque estão a gostar mesmo muito. Se as pessoas estão a fazer um like, é porque estão a gostar, mas podiam gostar mais. E, portanto, se calhar devíamos apostar noutra estratégia. À partida, o Pinterest, como é uma rede muito impulsiva, existem mais repins do que posts. Porque não acontece o mesmo no caso do Facebook, porque acaba por ser diferente. O gosto tem um valor diferente no Facebook do que tem aqui. Aqui interessa, mas o repin acaba por ser mais importante. Isto também nos permite perceber, voltando aos repins destes top que nós fazemos, se nós virmos que eles têm um pin que tem mesmo muitos repins, ou que tem um bom número, não precisa ter mesmo muito, mas tem um bom número, é importante comentar. A questão dos comentários no Pinterest, lá está, também não tem o mesmo valor que tem no caso do Facebook, por exemplo, ou no caso até do LinkedIn, porque é meramente para quem vê. Não existe uma exposição do comentário, normalmente, a não ser que o ripping seja feito depois do comentário, e até isso é importante. Mas é bom quando estamos a tentar criar uma relação com um top, neste caso através do Pinterest,
podermos falar um bocadinho. Há outra arma que também não é tão usada no Pinterest, exatamente por ser, não é propriamente uma rede onde se esteja a investir na relação com as pessoas, é uma rede de inspiração. Portanto, é um bocado, eu vou tirar o que gosto mais para o meu e vou tirar daqui, 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 daqui e tipo, I don't care quem é este ou aquele. Eu vou simplesmente tirar. Por isso é que nós vamos usar aquelas coisas que são mais personalizadas. É o caso das mensagens. E é bom que estes top, quando nós vamos repinar coisas deles, que lhes consigamos enviar uma mensagem. Lá está, aqui repete-se, não se pretende que o discurso seja muito formal. Pretende-se que seja qualquer coisa como olá, gostei imenso do teu Pinterest, até repinei algumas coisas para o meu, e olha, repinei para este board, que é um board que eu estou a criar, que tem inspiração mais ou menos deste mercado. Gostavas de contribuir? Até pode ser qualquer coisa assim. Ou dizer-lhe mesmo, olha, eu convidei-te para contribuires para um board meu. Neste caso a linguagem é um bocadinho diferente, porque estamos a falar como Delightful. Mas é sempre assumir que é a Delightful, que criou, que está a criar boards de mercados e que está a investir nesta comunicação e que até está e quer ter um board que é mesmo top, que reúna todos os top da área. E olha, eu convidei-te, já viste o meu convite? Qualquer coisa assim, sempre acabar com uma pergunta. Nada de olá, era só para deixar um beijinho. Isto não. Eles não vão responder. Já para as pessoas responderem com uma pergunta é o quê? Mas é mesmo a questão de olá, olha, eu convidei-te para contribuir para o meu board. Já viste? Só uma coisa simples, nada de muito drama. As mensagens do Pinterest não são longas, nem se pretende que sejam. Lá está, porque não é uma rede que esteja muito sensibilizada para a relação e a conversa. Não é. Portanto, o que for tem que ser simples, rigoroso e as pessoas vão demonstrar o apreço delas em relação à marca através dos repins. É esse o nosso objetivo. Como é que vocês vão perceber, para além de verem se o vosso board, tentarem que ele esteja nestes rankings, como é que vocês vão perceber se o número de pessoas que visita o site da DL através do Pinterest hoje é menor do que daqui a uns tempos, que é isso que se pretende? Como é que vocês percebem que isso está a aumentar? Aí nós temos o Google Analytics, que eu vou só dar hoje um cheirinho sobre esta questão do Google Analytics em relação ao Pinterest, porque é uma coisa que é provavelmente a rede onde vocês vão conseguir ver mais resultados, exatamente porque é que converte mais para o website. Então vocês vão a normal, acquisition, social, e têm aqui network referrals, carregam aqui e vai aparecer e aparece-nos aqui o que é que cada rede contribuiu, neste caso isto é o dia de hoje, o que é que cada rede contribuiu para o website da DL. Mas depois eu quero saber dentro de cada rede quantos é que são do meu mercado. Então eu vou aqui a secondary dimension e vou escrever country. Atenção para analytics que estão em português, mas é a mesma coisa. Aparece-me country e aqui já me está a dizer que já tem aqui um ranking, só que é um ranking de 105 e eu não vou andar aqui a pesquisar o meu mercado. Como eu não vou andar aqui a pesquisar o meu mercado, vou à pesquisa avançada e eu quero ver, neste caso quero que inclua, e garanto-me que aqui está sempre include, normalmente está country, containing, eu vou pôr United Kingdom e vou apply. E quando faço apply, eu tenho aqui, Stumble gerou 35 visitas, o Pinterest gerou 6. Posso fazer com outros mercados, se calhar se eu meter United States, estes números são um bocadinho mais altos. Lá está, 176, 24 do Pinterest. Mas dá para separar por estado? Pois, era isso que eu ia dizer. Por estado não conseguimos separar. Só conseguimos saber que é de USA.
Porque eu ainda posso averiguar se há alguma forma de acabar por saber o estado, mas eu estive a ver isso hoje à tarde e é mesmo muito complicado. Vai dar o país. Portanto, para quem trabalha em diferentes estados de USA, vão trabalhar todos para o mesmo golpe. Não se vai saber quem é que foi, quem é que está a trabalhar bem. Mas vamos esperar que sejam todos igualmente por causa de todos. Nova York é mais fácil também, né? Lá está, depois vocês também veem no próprio Pinterest, no analítico do Pinterest, que Nova York está no ranking do... é o primeiro. Eu só comecei a trabalhar o Texas há uma semana. Pronto, Nova York está em primeiro. E aí, imóveis de maldade, muito forte. Depois está Los Angeles, Washington, Atlanta Agora uma e dúvida. Filadélfia. A gente vai convidar de novo os tops para curtirem, só que dessa vez esse novo bônus. Que é o teu. Não, Não é? não. Os top são convidados para um único board e isso não muda. Eles já foram convidados para o board e vão continuar nesse board. E os próximos que forem convidados vão continuar. Vai continuar? Top Design Inspirations, não é? Sim, Top Design Inspirations. Sim, mas a gente não vai criar um board novo para o nosso mercado? E esse board vai conter, como eu já disse, as fotos dos projetos do mercado, o clipping, as imagens dos posts dos top de mercado e os repins dos top de mercado. Os top vão ser convidados para outro board. O teu só vai ter isto, só tu é que vais repinar para o teu. Eles não vão repinar nada, eles só repinam para o outro. Para o outro que é o Top Interior Designers, acho eu. Sim. Que é esse. Aquele ponto que estivemos a repinar é o Top Design Inspirations. Se tivemos que pensar isto, porque estávamos a ficar com um board quase 1500 pins, onde nós não tínhamos controle na source. E não podemos ter. Porque é das coisas que nos traz mais resultados. E portanto assim vocês têm o vosso e assim também têm noção dos repins do vosso, como é que está o vosso no ranking, sem ser esta coisa de todos no mesmo saco e todos para o mesmo objetivo. Para terem um bocadinho de noção do vosso trabalho e quando vão aqui ao Analytics terem noção do impacto do vosso trabalho. Pretende-se que estes valores aumentem. É isto que se pretende. E é isto que depois tem que começar também a vir no vosso status. E sobre o status vamos falar mais à frente. Mais do que a quantidade que fizeram, que resultados é que se obteram. Porque não nos interessa ter muita quantidade se depois não existem resultados, não converte mais para o website, não há mais repins, o board ninguém quer saber dele. Isso não nos interessa. É preferível ter um board que resulte do que ter um que tem muita coisa, mas depois na prática não resulta. Claro que é importante que tenha quantidade. Não queremos boards de 5 pins, mas também a repinar 5 de cada top só num dia, vocês fazem pelo menos 50 e já é um número aceitável para um board. A ideia é que isto depois vá aumentando e que vá sendo atualizado. Este clipping é uma coisa que vai sendo atualizada, estes projetos vão sendo atualizados. Sempre que sair um novo projeto, que saibamos um novo projeto no vosso mercado, o meu primeiro sítio é Pinterest. Depois o que vocês conseguem é ter lá uma visão geral do que é que se faz naquele mercado. Uma visão geral do tipo de influências, do tipo de inspiração que serve para aquele mercado. Porque isso vê-se através dos projetos, através do próprio clipping, através destes repins que vamos fazer dos top e através dos próprios projetos. Da importância de incluir todos os conteúdos gráficos que temos lá nessa exposição. Para além de que perceber isto como acrescento de valor para quem nos está a ver. É importante que quem vá do mercado ver aquele board, é importante que se identifique e é importante, lá está, que seja uma inspiração. Para ser uma inspiração nós temos que ter, e tem que ser uma inspiração e ao mesmo tempo juntar tudo o que relaciona a marca com o mercado. Tem que estar tudo naquele board. É bom para vocês, que têm uma noção do panorama geral, e é bom para quem vai ver. Porque eu até quero fazer um projeto com a Delightful. Não faço ideia que projetos é que eles têm no meu país. Não faço ideia onde é que eles já saíram. Eu nem sequer faço bem ideia dos projetos, dos top do meu mercado. Nem tenho bem noção. Sou nova nisto. Eu vou àquele board e eu tenho tudo. Sim, dá para perceber a presença efetiva. Eu percebo como é que a marca se encaixa no meu mercado. E é isto que é importante aqui. Lá está. Existe importância de conteúdo,
mas existe sobretudo importância visual. Questão de quem vai ao Pinterest vê sobretudo imagens. Nós metemos o conteúdo para o Pinterest, não é bem para as pessoas. Nós queremos é que o Pinterest anexe as nossas imagens e quando alguém pesquisar por keywords específicas, nós estamos lá. E portanto é esse o objetivo. Em relação às tarefas fixas que nós falávamos de manhã no LinkedIn, do follow, de seguir os infos e leads da semana anterior, como vocês estão a trabalhar o Pinterest da marca, já não vou ter que fazer isso, porque eu já fiz. Na semana anterior eu já adicionei toda a gente, portanto, vocês só vão uma semana depois enviar uma mensagem a fazer uma espécie de follow, a dizer, olha, convidei-te, vão convidá-los, porque eu só faço o follow mesmo, depois a vossa parte é convidá-los para o vosso. A ideia que nós queremos aqui, e este delay explica-se porquê, nós não queremos atacar o perfil da pessoa. Não queremos que a pessoa de repente receba 20 notificações nossas, porque é spam. Nós queremos que, primeiro, nós seguimos e uma semana depois vão-nos convidar para um board e se calhar e nesse dia vão-nos até enviar uma mensagem e eu até nem tinha visto bem que me tinham seguido, mas agora que vocês me convidaram para um board eu até vi. A ideia é criar este follow, da mesma forma que nós fazemos nas vendas com e-mails de follow, mas aqui com esta lembrança de, olha, convidei-te para este board, já viste? Pronto, isto depois permite que nós consigamos, quando temos os artigos, ir até partilhar com eles. A partir é uma coisa que vamos fazer primeiro no LinkedIn, pela credibilidade que tem, mas depois até poder ir ao Pinterest. Imaginem que eles não nos respondem no LinkedIn, ir ao Pinterest e dizer, olha, já viste este artigo que nós escrevemos sobre ti, tem imagens dos teus projetos. Adaptar a linguagem aqui. Se calhar, quando falamos no LinkedIn, vamos puxar para o conteúdo de texto, aqui vamos puxar para a imagem. Vamos dizer, olha este post, nós achamos que está mesmo giro, tem imagens ótimas do teu projeto. Porque lá está, as pessoas quando estão no Pinterest estão focadas em imagem. E é para aqui que nós vamos chamar. É sempre, olha as imagens, e é isto que nós pretendemos. A ideia de fazer esta atualização dos boards semanalmente é que nós, com os novos projetos e com o clipping, é que no meio daqueles projetos todos dos top vão aparecendo coisas novas. O objetivo não é aparecer uma barra no fundo, que são os primeiros pins que nós fizemos, que é tudo nosso, mas depois, daqui a 2 semanas, é preciso fazer um scroll infinito e lá vai. A ideia é que se vá fazendo. Estes blogs devem estar em constante alimentação. Isso é uma coisa que no Pinterest resulta muito. Até deve ser mais do que uma vez por dia. Quanto mais eles estiverem em atualização, mais nós vamos aparecer nestes seguidores. A vantagem de vocês estarem a trabalhar com o da marca é que estão a trabalhar com um perfil de 15 mil seguidores e estamos a falar de boards que têm 4 mil, 5 mil seguidores garantidos a aparecer no feed deles. Já não é aquela coisa de criar um perfil de raiz e aquilo não aparecer bem no sítio no feed de ninguém, aparecer só nas pesquisas. Aqui não, vai aparecer nas pesquisas, nós vamos jogar com os keywords e vai aparecer nos feeds dos outros, porque nós já temos essa vantagem. Pronto, da parte de Pinterest é isto. Há coisas que depois vão sendo sintetizadas ao longo do tempo e à medida que vão tendo dificuldades com aquilo que estão a fazer. Alguma dúvida? Fiquei só com dúvida numa questão. Foi aquilo que o Lucas estava a falar. Os convites para top vão ser feitos na mesma, ou melhor, já foram feitos para aquele board e sacamos por, neste momento... Vocês vão continuar a convidar para esse board? Para esse, exatamente. Vosso é vosso? Sim, era só isso. É um privado. Vamos tentar, a ideia disto, nós podíamos convidar para o nosso, mas a ideia é que nós tínhamos controle absoluto. Sim. E nós não temos controle nos pins que as outras pessoas fazem. E depois é reunir num único board todos os top da área. Eles estarem todos ali. E aquele board ser muito rico, porque é um board que não vai aparecer só no nosso perfil, vai aparecer no perfil deles todos. Portanto, tem que ser uma coisa com peso, tem que ser rica. E por isso é que esse board também depois nós vamos ter que ir
alimentando, mas para já é convidá-los para irem para lá e incentivá-los a repinar. Mais dúvidas? Não, porque esclarecido acho que faz sentido. A estratégia faz sentido, se calhar mais cá que estávamos a aplicar, vai ser mais fácil nós gerirmos o board e assim. E vocês terem, é muito importante isto, vocês terem em Menos mão é os mais. resultados. Menos é mais. Mais quantidade no que a gente refina, menos, mais tempo para a gente fazer isso com qualidade. Sim. Tem de. Façam agora o resumo, por favor, e enviem. E vamos começar a reunião com a licitação agora às 7h30. Eu envio-te